Olá, eu sou a Thelma e hoje eu queria falar um pouquinho mais do Gabinete de Curiosidades de Guilherme Del Toro, falar de alguns episódios e dos contos que estão por trás desses episódios. Então vamos falar de alguns autores. Mas antes, eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo, se vocês gostarem, é claro. Tem Instagram, podem me seguir por lá, que os conteúdos são ligeiramente diferentes, mais curtinhos, e a newsletter com link sempre na descrição do vídeo. Pois é, eu tô encantada com o Gabinete de Curiosidades de Guilherme Del Toro, esse diretor, autor mexicano que gosta de um terrorzinho, horror, que vai pro lado da fantasia com uma certa facilidade. E ele, assim como Stephen King, é admirador do trabalho de um escritor que em vida não foi tão reconhecido assim. Eu estou falando de H.P. Lovecraft, H.P. Lovecraft ou Howard Phillips Lovecraft. Esse escritor de fantasia não foi tão reconhecido em vida. Ele que teve uma vida um tanto conturbada, é americano, nasceu em 1890, se não me engano, morreu com 46 anos, nasceu na família Lovecraft, que o pai já tinha problemas de saúde, ficou afastado deles, a mãe morre, ele é criado pela mãe, mas ela vai morrer antes de conhecer o sucesso do filho, que na verdade não fez muito sucesso em vida, né? Ele sempre foi bastante doente, com crises nervosas, e algo até mais grave que isso, porque ele acaba morrendo aos 46, vítima de um câncer de intestino, que assim que diagnosticado, já não tinha possibilidade de tratamento, ele morre com bastante dores, internado e tudo mais. Ele se casou com a Sônia, a contragosto da família, ficou 5 anos casado e acabou se separando, enfim, ela acaba, depois de um tempo, havendo o divórcio, e ela se casa novamente, mas ele leva uma vida assim um tanto difícil, e algumas pessoas que conviveram com ele diziam que ele era um cara assim de repentes, de tiques nervosos, algo assim um tanto, sei lá, que ele era meio diferentão, digamos. E de fato, se a gente for considerar a obra dele, ele cria um universo um tanto diferentão mesmo, que vai para esse lado do terror, do horror, da ficção científica, um pouco de tudo num estilo muito próprio, até uma mitologia um tanto própria, que vai servir aí de inspiração para muitos autores. E de forma interessante, ele mantém correspondência com esses outros autores. Então aqui nesse ponto, eu vou voltar lá para o Guilherme Del Toro, que é esse admirador, né? Junto com Stephen King, Neil Gaiman também, são admiradores desse escritor, um tanto controverso, de uma vida um tanto difícil, não tão conhecido o seu trabalho durante a vida dele, mas após a morte dele, o trabalho dele vai se intensificando. Não é à toa que ele tem esses admiradores que, convenhamos, são grandes admiradores, né? Que conseguiram aí, através de inspirações por esse trabalho, criar uma obra de excelência e de sucesso que são admiráveis também. Então vamos lá, voltar para o Guilherme Del Toro e alguns dos episódios que eu já assisti e que tem ligação com Lovecraft. A começar pelo lote 36. O lote 36, o Guilherme Del Toro escreveu em parceria com a Regina Corrado. E é uma
autoria dele aí, um roteiro dele, com direção dele também. Aliás, todos têm diretores diferentes, cada um dos episódios, mas tem sempre a contribuição do Guilherme Del Toro, tem sempre uma participação dele. Nesse primeiro, Lote 36, a participação é mais intensa, porque ele vai dirigir mesmo e participou ativamente desse roteiro. Eu já falei um pouquinho no outro vídeo do que se trata. É um desses leilões que acontecem tipicamente nos Estados Unidos, onde tem depósitos de materiais, de objetos, de quinquilharias, de tudo que você possa imaginar. E quando essa pessoa vai à falência ou morre, acaba sendo leiloado. E o leilão é de uma forma um tanto peculiar. As pessoas não podem exatamente olhar o conteúdo daquele depósito. Ele pode bater o olho, todo mundo ao mesmo tempo, levanta-se a porta, as pessoas dão aquela olhadela, abaixa-se a porta e os lances desse leilão serão feitos a partir dessa uma compra às cegas, né? Você só deu uma olhadinha, não dá para ter a menor ideia do que tem lá dentro. E aí um cara compra o leilão, né? Ele é o vencedor do leilão, ele compra o lote 36 e vai descobrir uma série de coisas macabras, extremamente valiosas, devo dizer, porém macabras no último. E vai descobrir muito mais que isso, mas aí vocês assistem o episódio, que é bem interessante. O segundo episódio, Ratos de Cemitério, foi por enquanto o meu predileto. Ele tá em primeiro lugar e causa um medo na gente, ou remete a um medo tão primitivo, no caso de ratos, e a claustrofobia, né? Ficar rastejando em lugares super apertados, é bem apavorante mesmo. Então, Ratos de Cemitério é um conto que tem por trás de tudo isso, do Henry Kuttner. Quem foi Henry Kuttner? Ele fazia parte do Lovecraft Circle. Ele e a esposa dele, a C.L. Moore. Eles se conheceram, aliás, nesse círculo Lovecraft. O Lovecraft, ele teve essa vida peculiar, diferente, sofrida, de pouquíssimo sucesso. Ele não conseguia vender os contos dele, ele escreveu um romance e vários contos, ele não conseguia emplacar os contos, ele vivia das rendas da família meio falida dele, do trabalho de jornalista e de editor, mas assim, os contos dele mesmo não tinham sucesso comercial enquanto ele esteve vivo. E ele mantinha uma correspondência, ele tinha vários amigos escritores e criou-se o Círculo Lovecraft, onde ele se correspondia com esses autores. O Henry Kuttner é um autor do século XX, ele e a esposa dele, que também enveredaram pela fantasia, por essa ficção que beira o horror. O Henry Kuttner e a esposa dele se conheceram como membros do Círculo Lovecraft e fizeram um trabalho muito interessante juntos, a ponto de não ser possível muitas vezes discernir de quem é o trabalho, que parte foi feita pelo marido ou pela esposa. E o conto Ratos de Cemitério é atribuído ao Henry. E, gente, achei essa história fantástica e eu super recomendo. Já a Autópsia, que é o terceiro conto dessa coletânea, digamos assim, é o mais popular. Eu tava vendo as notas, ele tem a maior nota. Eu achei interessante, mas não achei tão interessante quanto o Cemitério dos Ratos, aí os Ratos de Cemitério. Na Autópsia, a gente tem dois roteiristas contemporâneos, o David Goyer e o Michael Shear,
que trabalham com o Guilherme Del Toro, mas que tem participações. O David Goyer, a série de filmes do Batman, ele é bem atuante. Ele participa aí de uma série de filmes. Ele participou da série do Sandman, ou seja, um cara que já tem aí uma vivência bem interessante no que diz respeito a suspense, ao terrorzinho e tudo mais. E a Autópsia vai aí mergulhar no terror e no horror. É muito interessante também. Já o episódio Por Fora, a gente vai encontrar uma mulher, um conto vindo da Emily Carroll. E quem é a Emily Carroll? Mais aí uma contemporânea. Ela é uma quadrinista canadense que em 2010 estourou, começou a fazer muito sucesso com os quadrinhos de terror dela, de horror e assim por diante. Ela que assina esse conto que dá a base para a história do Por Fora, que para mim foi bem interessante. Essa é uma história que dá para você discutir bastante, onde você tem uma dona de casa americana. Ela não é dona de casa, ela é uma dona de casa americana, mas trabalha fora, uma americana típica, que não é muito bonita, digamos, aquele cabelo cortado assim, a lá, Chitãozinho Chororó, sei lá, descuidada com ela mesma. E ela trabalha num banco como atendente, junto com umas 3 ou 4 outras mulheres americanas bem típicas, loiras, muito produzidas, de peitos grandes, e que ficam o tempo todo conversando as coisas mais inúteis que você possa imaginar. Tudo é sexo, tudo é separação, fofoca da TV, cremes que elas usam, tudo que for de futilidade, esse é o assunto delas. E excluem completamente a protagonista da história, que é uma mulher realmente pro esquisito, assim, né? Além dela não se enquadrar naqueles moldes, ela, por exemplo, é uma pessoa que faz taxidermia. Taxidermia é a arte de se empalhar animais, se é que eu posso dizer assim. Ela mata o animal, um pato, ela faz isso, tira as entranhas, lava e ela vai preencher com isopor e com arames, fazendo com que pareça que o animal tá vivo, empalhado, é um animal empalhado. A taxidermia. Então já tem um quê de macabro. Ela tem no porão da casa dela um monte de animais empalhados e ela é casada com um policial e ela não se encaixa nisso. Até que um dia, assistindo um programa de TV que fala de um tratamento revolucionário de beleza, o cara que tá apresentando começa a conversar com ela. Gente, olha, tem várias menções aí. Tem um quê de A Rosa Púrpura do Cairo, quando, né, existe esse diálogo entre quem assiste ao filme ou ao programa de TV e quem tá ali na telinha. E tem um pouco de crítica à sociedade americana, à futilidade que a gente vive. E vai entrando por esses meandros do terror, com a taxidermia e tudo mais. Gente, é muito interessante essa história, muito legal. Aí a gente vai para 2 histórias que são do Lovecraft. Eu tô falando do Modelo de Pickman e Sonhos na Casa da Bruxa. Eu acho que é assim o nome. Ambos vêm de contos do Lovecraft. Eu já consegui assistir o Modelo de Pickman, que é uma das melhores histórias, na minha opinião, junto com Os Ratos de Cemitério. Ela levanta também medos, ela tem tantos aspectos ali que são apavorantes e valem muito a pena. Eu ainda não assisti a Os Sonhos na Casa da Bruxa, mas é o próximo a assistir.
Mas a gente vê então pelo menos 3 dos contos girando em torno do Lovecraft, sejam por contos dele mesmo, seja pelo Círculo Lovecraft, onde a gente tem o Henry Kuttner, um conto dele sendo escolhido. Aqui falei um pouquinho mais desses, ainda tem outros contos que não deu para incluir aqui, mas eu sugiro bastante para quem gosta de terror, esse Gabinete de Curiosidades do Guilherme Del Toro, esse fã do Lovecraft que, enfim, escolheu algumas obras dele, alguns dos contos dele, para preencherem esse Gabinete de Curiosidades. Bom, eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.